Bom, pessoal, nono módulo, penúltimo módulo da primeira apostila, análise de dados. Ele é a página 1 depois dessa, é 479, tá bom? Essa primeira página aqui, ó, tem um gráfico sobre a fome no mundo, né? Tá falando que ela voltou a crescer. Então tem a porcentagem aqui, deem uma olhadinha aí no gráfico de vocês, tá? Na apostila de vocês. Aqui referente aos anos, 2010, 2015, 2016. E as pessoas, a porcentagem no mundo de pessoas desnutridas, ó. Então o que estava acontecendo, ó? Tava caindo, aí manteve, caiu mais um pouco, manteve praticamente, caiu muito pouquinho, depois subiu um pouquinho também. Então, um gráfico preocupante assim. O certo era ninguém passar fome no mundo. Então, dá para fazer algumas perguntas, ó. Não que a gente vai responder, mas isso daqui seria legal responder na sala, em discussão. Mas qual é o tema tratado nesta reportagem? O que você sabe sobre ele? Então, seria um momento que vocês comentariam alguma coisa, né? Vocês conhecem esse tipo de representação? Sabe como ele chama? Então, ó. Como que a gente representa os números quando a gente deixa assim? Escutei alguém falar gráfico. O Matias falou gráfico? Oh, muito bem. Então, tô brincando. Pode ter mais gente que falou. Pode ter sido a Alice, a Sofia. Pode ter sido um monte de pessoas também. Sabe como ela se chama? Já conversamos. E qual que é o dado que mais chama atenção aqui, ó? Então, para cada um vai falar alguma coisa. Talvez alguns vão olhar para esse daqui, ó, que é o maior de todos, que é a fome em 2016 na África. Quantos milhões de pessoas, quanta a porcentagem de pessoas desnutridas, aliás, ó, que existem. Então, ó, os gráficos, gente, eles têm vários tipos, tá? A gente vai ver alguns deles nesse módulo. Vocês vão estudar muito gráfico até acabar o ensino fundamental. Então, aqui está falando sobre a fome e no Brasil e na América Latina. Continua a informação. Aqui tem os dados. E repara uma coisa, gente, ó, como uma coisa é você ler os dados. A outra coisa é você olhar aqui, ó. O gráfico, ele tem até esse apelo visual. Ele tem até esse apelo para a gente olhar e conseguir responder mais coisas, chamar mais atenção. Então, ó, algumas eu vou responder, né, porque são coisas que vocês estão aprendendo. Outras eu vou falar para vocês darem uma pausada e pensarem. Tá? Esse daqui eu vou fazer digitando. Então, no primeiro exercício, ó, acima foram apresentados dois gráficos, que são esses dois. Para cada um deles, escreva: A. Qual é o tipo de gráfico apresentado? Então, esse primeiro aqui, ó, é chamado de curva, tá? Então, o primeiro gráfico chamado de curva. O segundo gráfico é chamado de barras. Esse é um dos mais comuns, tá? Um dos mais usados por aí. Depois, qual que é o título de cada gráfico? Ó? Não é esse, tá? O relatório das Nações Unidas. Esse daqui da esquerda é esse daqui, ó. Esse é o título. O número, digamos que esse é sobre o que se tratam os gráficos, não como um título. Cada gráfico tá aqui, ó. Cada gráfico tem um título dele. Número de pessoas desnutridas na região e por sub-região, em milhões. Deixa eu só ver se eu tenho a opção aqui. Eu estou usando pela primeira vez essas opções. Isso aqui dava para selecionar. Aqui eu destaco, entendi. Ele é tipo um marca-texto. Então não dá para selecionar. Então o primeiro, ó, qual que é? Número de pessoas desnutridas. Eu vou olhar aqui pela minha apostila, tá? Para não ficar voltando toda hora. Número de pessoas desnutridas na região e por sub-região em milhões. E eu vou consertar, tá? Para ficar mais legalzinho. Esse é o primeiro. E o do segundo? Qual que é o do segundo? Ó? O do segundo é evolução da desnutrição
Opa, faltou U. Evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Então aqui vocês não vão digitar, obviamente, vocês vão pegar e escrever, certo? Com o lápis de vocês, vou deixar tudo bonitinho, tá bom? Então esse daqui são os gráficos, os títulos dos dois gráficos. E ó, no item B, esses gráficos são comparativos. Quais dados então que eles estão comparando, cada um? Então ó, o que ele está comparando aqui no primeiro? Ele está comparando o número de pessoas desnutridas nas regiões da América. É do continente americano. Então, o primeiro gráfico. Compara a quantidade de pessoas desnutridas no continente americano por regiões. Essas são as regiões, algumas regiões do continente. O segundo, compara a desnutrição entre o Brasil e a Venezuela. Então, deixa eu... Então, olha, vai ficar mais ou menos assim aqui, o melhor possível. Tá a resposta. Em vermelho. É assim para a resposta aqui, para aparecer até o livro mesmo. Na letra C. Os dados dos gráficos estão em valores percentuais ou em absolutos? Então aqui, ó. Repara uma coisa, gente. Aqui está falando em milhões de pessoas. Então eles não estão falando em porcentagem, tá? Eles estão falando o quê? Eles estão falando em valores absolutos. E outra coisa. Todo número que está lá não é que tem 18 pessoas desnutridas. Tem 18 milhões de pessoas. Então todo número que você está olhando no gráfico, o que ele tem? Ele tem aquele número lá em milhões, tá bom? E na D, para o primeiro gráfico da esquerda, responda. Qual que é o período considerado? Então, ó, vamos voltar aqui. Onde ele começa? Ele começa aqui, ó, 2000 e vai até 2017. Então, o gráfico da esquerda, ele começa no ano de 2000 e vai até o ano de 2017. Opa, digitei errado. Beleza? Eu estou digitando porque fica melhor do que ficar escrevendo com a lousinha. Escrever com a lousinha aqui fica horrível a letra. Em todas as sub-regiões houve redução no número de pessoas desnutridas? Justifique. Então, ó, pessoal, tem vários tipos de comparação, ó. Se a gente comparar, ó, aqui teve redução, o vermelho aqui teve redução total. Esse também. Esse outro teve uma subidinha aqui, ó. Tanto que entre 11,2 e 11,5 tem uma subida, certo? E esse daqui teve uma redução. Então, a resposta desse daqui, ó. Em todas as regiões houve uma redução no número de pessoas desnutridas? Então, C. Opa, o S não saiu. C. Compararmos o início. Início, é no I. Não, é no outro I. O início da pesquisa com o último ano. Sim. Pois a redução de todo o número, ó. Redução em todas as regiões. Tá, teve só alguma coisinha bem pontual ali em uma determinada região que não. E ó, observando o gráfico da direita, organize os dados relativos ao Brasil na tabela a seguir. Aqui tá pedindo só do Brasil? Não, mas vamos fazer o da Venezuela também, né? Então, ó, o Brasil, nesse período aqui,
quanto que ele tinha? Ele tinha 18,8 no primeiro, certo? E no segundo? No segundo, tô olhando aqui na minha apostila, ele tinha 5. No terceiro, ele tinha 5,1. No quarto, ele continuava com 5,1. Opa, não foi? E no último período, ele está com 5,2. Daqui a pouco a gente vai lá ver o número, tá? Só estou olhando aqui na apostila para ir mais rápido. Agora é só organizar aqui um pouquinho. O senhor está aprendendo a usar essas ferramentas a mais. Pessoal, tá torto, mas tá bom, tá? Então, ó, aqui no Brasil tem esses valores e a Venezuela. Vamos pegar o gráfico da Venezuela. Então, no primeiro gráfico da Venezuela, 4,1. O segundo da Venezuela. O segundo é 1,1. Tô olhando aqui no meu, tá? O terceiro da Venezuela, 2,4. O quarto da Venezuela, 3,1. E o quinto da Venezuela, 3,7. Tá, então, só deixando aqui organizado um pouquinho. Beleza? Então, ó, considerando esses dados sobre a evolução da desnutrição no Brasil, o que você verifica? Que, ó, entre o primeiro e o último período, há uma redução, certo? Porém, nos últimos períodos verificados, praticamente uma manutenção nesses números. Os números continuam igual. Então, ó, do Brasil tá aqui. Agora a gente vai fazer o da Venezuela. O da Venezuela, ó. Na Venezuela, entre os dois primeiros períodos, há uma queda bacana, assim, ó, uma queda grande no número de desnutridos. Porém, logo após, começa a aumentar de novo. Então é assim, gente, não precisa colocar as respostas iguaizinhas estão as minhas aqui, tá? Mas algo desse tipo aqui já fica legal, tá bom? Algo parecido com esse. Então aqui estão as respostas tanto do Brasil quanto da Venezuela, no meu modo de entender. E na letra G, o que significa a expressão? A estimativa prevalece. O que significa a expressão? A estimativa de prevalência da fome no Brasil permanece a mesma, desde o triênio 2012. Então o que significa? Que ele está permanecendo. Então, ó, a gente pode falar o quê? Ele se mantém em um valor muito próximo. Então, isso aqui já está ótimo para responder para esse gráfico. Esse primeiro a gente já deu uma analisada. Aqui, ó, quando a gente vai falar sobre... A gente vai analisar muita pesquisa, muita coisa desse tipo. Aqui no Brasil tem um órgão oficial para fazer isso, que é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então aqui, ó, tem um texto. Tá falando aqui sobre rendimentos, ó. Uma pesquisa sobre rendimento dos brasileiros, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que 10% da população concentra quase metade da renda do país.
A massa de rendimento domiciliar per capita, ó, per capita tá aqui, ó, expressão de origem latina que significa por cabeça, ou seja, por pessoa, tá? Do país foi de 263,1 bilhões. Se todas as pessoas que têm algum tipo de rendimento no Brasil recebessem o mesmo valor mensal, ele seria de R$ 2.112, mas não é isso que acontece. A metade dos trabalhadores com menores rendimentos recebe em média R$ 754, enquanto 1% com os maiores rendimentos ganha, em média, R$ 27.213, ou seja, 36,1 vezes. Em 2017, o total de 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124,6 milhões possuem algum tipo de rendimento, seja proveniente de trabalho ou de outras fontes, como aposentadoria, aluguel e programas de transferência de renda. Então aqui é uma pesquisa do IBGE, que está o site onde foi pesquisado, tá? O gráfico mostra a distribuição. Tenta fazer isso daqui, gente. Dá uma pausa, tenta fazer. Aí vocês voltam, né? Despausa o vídeo e vê se fica perto o que vocês responderam do que eu estou falando. Não que necessariamente o que eu estou falando é muito verdade e vocês erraram, longe disso. Tá? Mas tenta fazer, beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês pausarem. Agora já deu uma despausada, né? Já viu o que aconteceu, já respondeu. Olha que legal. Como que chama esse tipo de gráfico? Esse tipo de gráfico, ó, quando ele tem assim cores diferentes, né, indica coisas diferentes, ele é chamado de gráfico de setores. Então tem um setor aqui que não tem rendimento, o outro setor tem rendimento. Poderia ter um pouquinho mais. Quando tem vários desses daqui assim, vários recortes, a gente pode até chamar... Um nome meio popular dele é pizza também, tá? Qual que é o seu conteúdo? Ó? Do que ele está falando, esse gráfico? Ele está falando sobre pessoas que têm ou não rendimento. Ué, por que não saiu o começo? Rendimento. Pode ser que eu erre alguma digitação, tá, pessoal? Então isso daí é normal também. Se em 2017... eu não sei porque eu li 2017. Oh, meu Deus do céu. Se de 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124 milhões possuíam algum tipo de rendimento, quantos não possuíam, então, rendimento? É só fazer a continha de menos, pessoal. Então, ó, vamos fazer, vai ficar tosco, porque eu não estou usando a lousinha. Vai ser assim, ó, 207. Tá no mouse, hein? 1 menos 124,6. Aqui o 7 vai emprestar, fica 6. 11 menos 6, 5. 6 menos 4, 2. 20 menos 12, 8. Então, ó, fica 82,5 milhões. Tá, aí ficou toscamente escrito, mas esse daí é o valor de pessoas, então, que não tem rendimento, tá? E quem seriam esses brasileiros? Quem não tem rendimento? São os ricos? As pessoas que têm muito dinheiro e tal? Não, pessoal. Esses que não têm rendimento são as pessoas consideradas abaixo da linha da pobreza. Até quem ganha muito pouquinho também entra nessa... São os mais pobres. Aí vai pensar assim, professor, será que aqui não tá tipo um bebê, uma criança? Não, porque ele é per capita de alguém que tem rendimento, tá? Então nem todos. Por exemplo, minhas filhas, elas não trabalham, mas elas entram com algum rendimento, entre aspas, per capita, por quê? Junto o que eu recebo, mais o que minha esposa recebe, e divide por 4, já que somos em 4 aqui em casa. Tá? Então elas também entram com algum rendimento, digamos assim. Tá bom? Aqui, ó, é sobre possuir, é o que ele produz esse rendimento, entre aspas, ele trabalha. Quem errou esse daqui, o último, normal, tranquilo, é uma questão bem de discussão mesmo, tá? E aqui, ó, ainda tem uma partezinha. Quando a gente tem esses gráficos, ó, com o desenho dentro dele, ele chama pictórico. Nossa, eu ia fazer uma marcação aqui, eu acabei. Ó, isso é importante, que esse gráfico ele tá entrando muito na moda, tá? Porque a gente tá numa fase muito de infográficos.
Então o gráfico ele passa a informação até como um desenho. Pode-se dizer que esse gráfico é um gráfico de barras? Sim ou não? Esse daqui. Vai falar, não, professor, porque não tem barras. Sim, porque ó, cada um é 10% da população. Então, por incrível que pareça, sim, ele pode ser considerado um gráfico de barras. Já que cada pessoa representa 10% da população. Eu não sei onde está o símbolo de porcento, tá aqui. Então ele vai falar, poxa, professor, então, mas não era pictórico? Então, o pictórico ele é tipo um de barras estilizado, digamos assim, para deixar mais bonitinho. Na letra B, o que cada pessoa representa no gráfico, representado no gráfico indica, tá aqui, ó. Cada pessoa representa o quê? 10% da população. Quantos por cento da população brasileira concentram 107,6 bilhões? Então tá aqui, ó. 107,6 bilhões. Tem quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pessoas aqui, ó. Então, respondendo pela ordem que aparece. 107,6 bilhões. 80% da população representa 107,6 bilhões de reais. E o resto, então, tudo é 100%, certo? Do 80 para chegar no 100 falta 20. 20% da população concentra 155,5 bilhões de reais. Agora arrumando aqui o texto. E aqui eu vou arrumar o texto também, ó, que não é representa, que é concentra. Quem esperou para corrigir teve que apagar, hein? Na letra D, qual que é o total de brasileiros que estão na faixa de renda total de 107,6 bilhões? Então, ó, onde que aqui está falando a quantidade de brasileiros? Ó, cada homenzinho representa quantas pessoas? 21 milhões. Então aqui tem 21 mais 21 vezes 2, que é 42. E aqui tem 8 vezes 21. 8 vezes 21 dá 168. Então pela ordem também, ó. Ué, por que não escreve? 168 milhões pela ordem, tá? Que tá aparecendo aí. E o outro é 21 vezes 2, que dá 42 milhões. Tá? Pela ordem que tá aparecendo. Pelos dados apresentados, qual foi o total de bilhões gastos em 2017 no país? Então aqui é só somar os dois, ó. 107,6 mais 155,5. Então somando os dois. 107,6 mais 155,5. Aqui é um 5 bem feio, hein? Somando 1, sobe 1. 7 mais 6, 13. Sobe 1. 1 mais 5, 6. E 1 aqui, ó. Então a resposta é essa: 163,1 milhões de reais. Escrevam aí que no mouse fica horrível de escrever, tá bom? Próximo é o quarto exercício, a quarta análise. Também, ó, dá uma pausa, pensa aí para fazer. Daqui a pouco você dá um play e vê se bateu aí nossas respostas, né? E ó, esse exercício não vou responder tudinho não, hein? Vocês vão ter que pegar um atlasinho aí e entrar nos Googles da vida, hein? O Brasil tinha 54,8 milhões de pessoas que viviam com menos de R$ 406 por mês.
em 2017. 2 milhões a mais que em 2016. Isso significa que a proporção da população em situação de pobreza subiu de 25,7 para 26,5, de acordo com a síntese de indicadores sociais, divulgados em 11 de abril de 2018 pelo IBGE. O estudo utilizou critérios do Banco Mundial, que considera pobres aqueles com rendimentos diários abaixo de $5,50, o equivalente aproximadamente a R$20. Hoje subiu um pouco, tá? Isso daí vai dar uns R$28 mais ou menos hoje em dia. Ou R$406 também, isso daqui vai subir um pouquinho, né? Já que o dólar deu uma subida. Pela paridade do poder de compra. Então, ó, aqui está o gráfico, certo? Primeira pergunta. Nesse infográfico, os dados estão registrados em um mapa. Com base nele, responda. Qual é o título do infográfico? Então, ó, o título, deixa eu ver aqui na minha apostila, é proporção, é o que está lá em cima, tá? Em azul. Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Segunda pergunta, ó. Qual que é a fonte dessa pesquisa? Então, a fonte dessa pesquisa está lá do ladinho, ó, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o Banco Mundial, quando uma pessoa está abaixo da linha da pobreza? Quando... Escreva, filho. Deixa eu apagar e colocar de novo. Quando recebe... Quando recebe rendimentos diários abaixo de 5,5 dólares. Vamos colocar assim porque o dólar está bem diferente do que era antes, tá? Na D, qual é o percentual de brasileiros que em 2017 estavam abaixo da linha da pobreza? Então aqui, 2017 é onde está esse gráfico, tá aqui, ó. 26,5%. E esses dois aqui eu vou deixar para vocês fazerem, sem corrigir agora. Em quais países, em quais estados brasileiros existe o maior número de pessoas abaixo da linha de pobreza? Então, ó, eu falei agora, aquela hora, países para assim. Não precisa pegar um mapa de países. Pega um do Brasil. Quem são os que têm maior número aqui, ó? São os que estão na cor marrom escuro. Quais são esses estados, então? Anota lá bonitinho, hein? E os que têm menor número são esses que estão em rosa, ó. Então, anota aí também, tá bom? Tanto maior quanto menor. E qual é a situação do seu estado? Nosso estado é São Paulo. Então, aqui é menor que 15%. Tá, então, gente, o que é legal também? O que é legal de analisar dados, essas coisas, é que a gente não precisa só saber de matemática. Por exemplo, precisa saber de geografia um pouquinho nesse daqui. Então, sempre vai ser os saberes, a gente vai ter que trabalhar com eles, tá? Pessoal, daqui a pouco um videozinho para falar dos testes. Valeu!